Pessoal, a nossa trajetória aqui, enquanto num orbe como a Terra, ela nos remete a uma experiência em que o aprendizado ele é constante. Como isso não vai ser dito em Palavras de Vida Eterna, no capítulo Aprendendo, nós somos chamados a praticarmos a palavra, porque se aquilo que eu ouço não alcança a minha ação, seja algo que eu esteja falando e o meu ouvido é o mais próximo, ouvindo aquilo, ou algo que eu ouço de alguém e o meu ouvido vai ter a audição daquelas palavras e que eu precisarei transportar isso para uma conduta concreta. Como isso não vai ser trago em Tiago 1:22. Nesse sentido, percebemos que quando nós ouvimos aí esses preceitos de Jesus que chegam até nós e fazemos a ação segundo somos orientados, nós estaremos de fato realizando o para que isso está nos alcançando. Mas caso eu sei e não realizo o bem que sou ensinada a realizar, melhor seria que eu não tivesse ficado sabendo, porque isso vai significar um tributo com taxa maior de dor nas grades da culpa e do remorso. No caso do Raul Seixas, em que existe aí o relato da sua trajetória, depois que ele desencarna, como um músico que ele foi, e até mesmo a influenciação que ele aconteceu em muitos indivíduos, e ligado inclusive ao uso de droga, de entorpecente que ele fazia e insuflava nos seus fãs, acabou que inclusive um casal de namorado aí adolescente entre 15 e 19 anos estavam no carro, colocaram uma música dele, do Raul Seixas, e saudosos, para homenagear a sua figura, pegaram um cigarro de maconha para fumar. Pela associação que esse músico deixou entre a dependência e a sua figura, ele que já houvera desencarnado. E para ele foi difícil no astral o processo de recuperação, porque inclusive, como ele houvera saído daqui como suicida indireto, ele numa próxima encarnação traria as marcas dessa situação, que precisaria ir sendo dissolvida com experiências boas, em que ele fizesse o bem no lugar das influenciações ruins que ele realizou. E nesse sentido, nós, mesmo reconhecendo a inapreciável aquisição do nobre estudo, se isso morar estanque no nosso mal porta adentro, vai ser como um escondido pão ao que está chorando, necessitado de fome, precisando aí que seja dado a ele um pão. Por isso que aquilo que nós recebemos e movimentamos, isso acaba que alcança
as diferentes realidades que, mesmo inabordáveis para nós, a gente ajuiza que aconteça, até porque nós sabemos que numa realidade que vivemos, existe todo tipo de situação, orbe afora, pedindo uma intervenção de lenir a dor, apaziguar o desespero, tranquilizar a aflição, renovar a esperança. Por isso que, quando a gente fala, por exemplo, de um contabilista que gasta um tempo para garantir sustentar aí um comércio que ele realize, na arte aí de realizar conta, se pegarmos um tecelão que faz assimilação de princípio em torno de determinadas máquinas para oportunamente atender a indústria do fio naquilo que ele fará enquanto costura. Se analisarmos os acadêmicos da área médica que ouvem lições para curar os enfermos ou mesmo ajudá-los, no caso, aqueles que estão estudando a área de engenharia vão estar escutando orientação e ensinamento para aplicar a técnica de construir aqui na Terra. A gente vai perceber que o conhecimento que um estudante recebe é para depois aplicar. E aqui falando de algo terra a terra, material, enquanto um curso que eu faço aqui de uma área como eletrônica, para depois aplicar isso em fazer análise de fiação, fazer a troca de um chuveiro, trocar uma tomada, ir para resolver um curto-circuito. Nesse sentido, se a gente considerar algo que é dado na Terra, enquanto cursos para profissões do ganha-pão, nós aprendemos e somos chamados à aplicação disso, quanto mais aquilo que é do céu. Enquanto a fração de confiança que nos é entregue por Jesus para tentarmos diminuir a nossa ignorância. Nesse sentido, se nós permanecermos em vigilância e desatentos, no espaço breve onde seremos convocados pela vida para o testemunho nobre, poderemos, mesmo recebendo um quinhão importante de instrução, não estar usando isso para lenir a ignorância. E é curioso porque existem determinados aspectos nevrálgicos que nós precisamos tratar à luz da doutrina espírita, porque um jovem que pesquise um determinado assunto numa plataforma, ele, na maior parte das vezes, vai ter um retorno de acordo com a visão materialista. Mesmo se a gente considerar a distribuição de conteúdo espiritual que está acontecendo, a gente poderia falar de todas as religiões, mas focando na doutrina espírita, como estão multiplicando os vídeos e os áudios de instruções para o populacho. E mesmo assim, quando você vai fazer uma pesquisa sobre um determinado assunto, predomina a ideia materialista a aquele respeito.
Em sendo assim, há determinados tópicos que a gente não encontra no midiático em geral a proposta de Jesus diante daquilo. E nesse sentido, nós estaremos, mesmo em meio a essa ignorância que ainda nos acontece, sendo induzidos a ouvir as verdades exaradas do Evangelho. E nesse sentido, não admitiremos um acaso presidindo esses eventos. Existem ocultas forças que estão acionando a ensancha a fim de nos informarmos e sermos orientados quanto ao nosso caminho próprio. Que aí, o que eu vou fazer com isso, correrá por minha conta. Se nós considerarmos, por exemplo, a questão do perdão, que traz aí ainda a nossa agressividade enquanto sociedade, isso vai nos remeter ao tempo de Moisés, quando, se alguém desse um murro em outra pessoa, essa pessoa que houvera se sentido agredida, ela não ia e devolvia aquele murro. Ela acabava que dava um murro e depois desse murro acabava jogando o outro no chão e depois o machucava ainda mais. E nesse sentido, aquele que houvera dado o murro e recebido esse espancamento, depois já providenciava para fazer pior com o outro, então não acabava. Era uma resposta que acontecia o pioramento. A cada qual que, por sua vez, respondia ao que tinha acontecido consigo, piorava ainda mais o que fazia com o outro. Então, quando Moisés ele trouxe dente por dente, olho por olho, queimadura por queimadura, já foi um avanço para aquela época. Porque então, se alguém recebesse um murro, ele só devolveria aquele murro, ele não faria além daquilo. E isso já foi um freio importante para as violências que aconteciam naquela época, porque a situação ia piorando, a cada qual que ia devolvendo, e chegava num ponto de assassinato, que às vezes envolvia, depois de um ser assassinado, o revide da família desse que foi assassinado ia assassinar o outro e a sua família, e essa família, por sua vez, ia revidar e assassinava mais pessoas do outro lado. E nesse sentido, ia acontecendo uma exponenciação que não tinha fim. Por isso que, quando Moisés ele traz ali, na primeira psicografia de que se tem notícia, em que ele recebe de Jesus aí essas orientações para aquela época, acerca de dente por dente, já foi um freio funcionando à guisa de minorar as violências que aconteciam. Mas quando a gente pensa em Jesus e o que ele trouxe, foi algo totalmente fora do radar dos judeus. Porque nós temos, por exemplo, ali no Antigo Testamento, algumas citações ali, em torno aí de umas 77 que fala do perdão, mas é o perdão de Deus na nossa direção. Vai ter apenas uma citação que vai falar do perdão entre dois irmãos, e nesse sentido não tinha uma insuflação ao perdão ao outro. Isso não era algo que fazia parte da praxe da sua moral ali do povo hebreu. E nesse sentido acontecia que
se nós considerarmos, por exemplo, a questão do amor, o que exarava deles era amar o próximo como a ti mesmo, mas não tinha uma percepção mínima que fosse de amar um inimigo. Então é com Jesus que, do amar ao próximo como a mim mesmo, amar ao inimigo como Jesus nos ama, que foi realmente essa mudança que ele trouxe e que fez uma revolução no pensamento ali da época e que continua acontecendo até os dias de hoje, enquanto ainda o nosso endurecimento e a nossa necessidade de assimilarmos melhor esses ensinamentos de Jesus e esses pedidos que ele nos endereça, de vivermos isso porque ele está nos pedindo amorosamente. Nesse sentido, consono vai ser dito na parábola dos 2 filhos na vinha, em que Jesus vai trazer que um homem, ele tinha 2 filhos. Então ele se aproxima de um dos filhos e diz: vai trabalhar na vinha hoje. E aí esse filho responde dizendo que não queria. Mas ele se arrependeu, na sequência foi. Daí ele pega e se aproxima de um outro filho e fala a mesma coisa, para ir trabalhar na vinha naquele dia. E esse segundo filho disse para ele que iria, mas depois não foi. Então Jesus questiona qual dos 2 que houveram feito a vontade desse pai. E a resposta foi: o primeiro. Então Jesus vai explicar que as prostitutas e os publicanos os precedia no reino de Deus. Porque o João tinha vindo até nós na justiça caminhosa e nós não cremos nele. As prostitutas e os publicanos creram nele. E aqueles que estavam ali vendo isso não se arrependiam depois para crerem nele. Ou seja, o endurecimento que acontecia. Então, acaba que os publicanos e as prostitutas, eles creram, mesmo ali, naquele caminho que eles já tinham feito de uma situação de se demorar, seja numa condição ali de forma desonesta de lidar com lucro, seja a própria questão de o comércio com o corpo, mas mesmo nessa situação, eles, ao ouvir João, eles creram nesse caminho justiçoso e desejaram seguir e foram após o Mestre Jesus. Já aqueles que estavam ali naquele caminho, enquanto a partir de Moisés estavam sendo orientados para esse olho por olho, dente por dente lá atrás, quando para aquela época isso foi uma melhora importante, e depois para a questão do próprio Messias, que já se fazia anunciar que viria, e da necessidade de nós nos melhorarmos para recebê-lo, conforme João vai trazer, esses que já estavam ali no judaísmo, muitos não creram ao ouvir João e, consequentemente, não
seguiram Jesus quando ele apareceu, e João vai dizer: esse é o Messias, ao qual eu não sou digno de desatar suas sandálias. E por isso os discípulos de João então passaram a seguir Jesus. Depois que Jesus foi ter ali com João para o batismo, porque João estava batizando, e Jesus então, para iniciar ali a sua caminhada pública, ele vai até João, e a partir daí então Jesus vai iniciar a sua trajetória pública, que seria de 3 anos, para depois vir a desencarnar no madeiro infamante. Nesse sentido é que, se nós considerarmos a mensagem que é traga para nós, isso diz de um chamado que nós recebemos para nos libertarmos das nossas algemas, e que tem a ver com a perdão que eu distribuo, e se torna possível que eu possa, assimilando a proposta do Cristo de fazer bem aos que nos odeiam, amar o inimigo, orar por quem nos persegue, onde Jesus vai trazer tanta questão do pensamento, quanto do sentimento, quanto da ação e palavra, canalizada para essas aberturas de grades. Porque, então, ao invés da gente ficar na grade da culpa, por termos nutrido o ódio e a vingança, a gente pode construir um caminho diferente. Nesse sentido, inclusive, se a gente pegar, por exemplo, o ódio, ele é um amor adoecido. Agora, só sente mágoa, falta de perdão, quem ama. Porque quando a gente pega a questão do ódio, ele é o contrário do amor. Enquanto aí a sua ausência, mas de um amor que adoeceu. Porque se a gente pegar, por exemplo, a ausência do amor, na verdade é a indiferença. Então, alguém que se inflama de ódio, na verdade ela está numa condição adoecida de um amor dentro de si. E nesse sentido, se nós considerarmos aquele que fica magoado com o outro, é alguém que tem um amor pelo outro, que ainda não está adoecido, e que ele não foi correspondido daquilo que ele imaginava, que ele criou expectativa em relação à conduta desse outro. Houve em 2007 o acidente que os nossos pais houveram falecido, 2 sobrinhos, que eram os filhos que meu irmão tinha e a esposa dele. Um estava com 5 e outro com em torno de 11 anos, em torno dessa idade, em 23 de novembro de 2007. E o Renatinho, ele, na época que aconteceu esse sinistro, ele foi
até o local ali para fazer o depoimento da culpa do nosso pai pelo acidente, para inclusive facilitar a seguradora liberar o conserto do caminhão, porque foi uma situação onde nosso pai ele tinha entrado numa contramão para poder fazer uma ultrapassagem, viu que não dava e tentou voltar, e nisso bateu nesse bitrem, que é um caminhão assim duplo. E nessa batida, os 5 que estavam no carro ali morreram na hora, mas o casal que estava no bitrem teve alguns arranhões. E mesmo a gente considerando que o Renato ele teve a responsabilidade ali pelo acidente, porque é o que estava dirigindo e entrou para fazer a ultrapassagem, como não podia ter sido feita a ultrapassagem naquele momento, ele acabou que tentando sair bateu. Mesmo assim, no momento que um acidente desse acontece, um dos filhos ali dele e ali dizer que ele teve a responsabilidade pelo acidente já foi um passo corajoso que o Renatinho deu para que a seguradora que nós tínhamos ali pudesse cobrir o conserto ali da lataria do bitrem, que aí essa liberação seria feita. E mesmo assim aconteceu que a empresa para o qual esse casal estava trabalhando, ali com aquele caminhão, ela entrou com um processo contra nós por danos materiais ali. E isso, gente, foi se estendendo ao longo desses anos, porque aqui nós estamos falando agora quase 20 anos que se passaram do acidente, porque foi em 2007, nós já estamos em 2025. E nesse sentido, esse processo ele está correndo já ao longo desses anos e foi dado aí um veredito final de que nós teríamos que pagar um valor que vai dar um montante, às vezes de mais de 700 mil, que vai precisar ser pago. E, inclusive, o advogado, ele houvera pedido aí um recurso, que foi negado, entrou com uma apelação. E é curioso porque quando essa situação chegou até mim, inclusive nós tínhamos ido ali para falar com o advogado. E, inclusive, porque a sentença final já houvera sido traga e não há mais como nós modificarmos isso. O que nós podemos fazer daqui para frente é, depois desse recurso que entrou, fazer apelação e aguardar e depois ver aí como isso vai ser pago. E foi uma experiência especial para mim, porque naquela situação ali, eu pude experimentar a bênção que é perdoar. Porque, na verdade, na minha percepção, não houve um momento que eu tenha ficado chateada com essa situação. Pelo contrário, até porque a gente sabe que quando uma empresa cujo um bitrem, que um casal que estava ali dentro teve alguns arranhões, e 5 indivíduos no outro carro, entre eles 2 crianças, uma jovem em torno dos seus 29 anos e um casal de adultos, morrem na hora, entra com uma ação dessa, a gente sabe que essa empresa está numa ignorância, da qual eu me compadeci. Porque se nós temos uma réstia de luz, a nossa compaixão, a nossa caridade consegue falar mais alto. O indivíduo precisa estar numa ignorância e no interesse criminoso de lucro tenebroso para poder fazer uma ação como essa. Então, inclusive, desde o momento que essa ação ela começou, eu me compadeci da situação desse dono de caminhão, porque é uma escravidão ao dinheiro, ao materialismo.
E daí não houve um momento em que realmente eu tivesse ficado com rancor referente a isso. Mas, para os outros envolvidos ali da nossa família, já não foi tão simples. E, inclusive, quando nós estávamos ali fazendo uma conversa a esse respeito, houve quem dissesse que não pagaria. E realmente ali, como exaltação de ânimo, diante dessa situação desafiadora. E foi quando então nós refletimos um pouco que nós tínhamos motivos de gratidão, porque nós tínhamos podido chegar até aqui. E inclusive um deles ali tinha tido um câncer, que precisou fazer aí uma cirurgia, depois fez uma outra, fez quimioterapia, radioterapia e conseguiu superar. Então, se a gente considerar, por exemplo, uma situação como essa, em comparação a um câncer terminal, alguma outra doença terminal, ir para trás da grade, são situações piores do que essa que nos acometeu. Mas para que nós possamos lidar com uma situação como essa, orando por aquele que está movendo uma ação contra nós, e não só desejando o bem desse outro, mas fazendo um esforço para que em algum momento a luz possa penetrar na vida desse indivíduo, porque existe uma necessidade disso, começando da minha situação como espírito inferior. Isso vai dizer de algo que a gente cultiva, porque quando a gente cultiva o sentimento nobre, já não vai ter o que perdoar, porque o rancor e o ressentimento, ele só tem espaço quando a gente não está na vivência do amor genuíno. E nesse sentido, a partir do momento que, como diz nessa mensagem, a gente consegue, que é uma força que promana do Cristo mesmo, viver esse amar o adversário como Jesus nos ama, na verdade nós não vamos estar dando espaço para um ressentimento. E isso é liberdade para o nosso processo, porque aquele que vive isso, ele não vai precisar reencontrar com o algoz. No romance Emmanuel, de há 2000 anos, existe ali o relato de Públio Lentulus, que no fim ali desse romance, um inimigo dele, que houvera raptado o filho dele desde bebê, torturado esse filho ao longo da sua trajetória, cegado por Públio Lentulus, dentre outras atrocidades que ele cometeu, que Públio Lentulus nem sabia que era ele que estava envolvido naquela situação. Depois que ele derrama tudo aquilo diante de Públio Lentulus, e ele percebe o quanto esse homem havia feito mal para ele, esse homem então diz para ele: eu fiz tudo isso, mas eu estou arrependido, e eu precisava muito que você me perdoasse. E Públio Lentulus então responde: você está perdoado, e vai embora. E como esse perdão foi de dentro da alma de Públio Lentulus, de fato ele conseguiu liberar isso na direção desse inimigo, ele se liberou. Nos outros romances que falam a sequência da trajetória de Públio Lentulus, quando a gente pega 50 anos depois, como Escravo Nestório, depois no romance Renúncia, como Padre Damiano, não há um reencontro dele com esse inimigo, porque quando ele deu esse perdão, ele liberou de precisar reencontrar esse algoz.
Agora, esse que houvera feito essas coisas para ele, precisou resolver com a lei de causa e efeito. Não é com Públio Lentulus que ele ia ter que resolver o que ele fez, é com a lei de causa e efeito que nos procura e nos cobra, ceitil por ceitil, daquilo que tenhamos infringido. Nesse sentido, quando alguém não tem estrutura para liberar o outro de alguma coisa que tenha recebido desse outro, a gente está marcando um encontro numa próxima encarnação. E é curioso porque eu posso, numa próxima encarnação, vir como filha de uma adversária do pregresso, mas os outros integrantes daquela família são afins comigo. Eu tenho uma história relativamente boa com eles, mas eu posso também vir, por exemplo, como irmã de uma adversária do pregresso, em que os outros integrantes dessa família não são afins comigo, mas com ela. Então, eu nasço numa família em que todos são estranhos para mim e ainda tenho um desafeto do pregresso ali como minha irmã. Então, acontece que quando a gente marca encontro com alguém para uma próxima encarnação, vai ser numa situação piorada. Então, quando a gente tiver a oportunidade de resolver aquilo, resolvamos. Ainda mais quando a gente considera que nós estamos na nossa principal encarnação, tendo contato com a doutrina espírita, porque a gente não sabe quando a gente vai ter contato com isso de novo. E mesmo que quando a gente considera outras religiões, porque é a desejo do indivíduo que vai fazer valer aquilo que ele vai realizar, na religião que for. Mas quando a gente fala dessa questão do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, se eu não conseguir aproveitar isso para tirar as minhas algemas, eu vou estar marcando reencontros algemosos, transtornantes. Porque mesmo para quem tem o conhecimento da doutrina espírita, você morar com alguém que te xinga, que te humilha, que te violenta, é muito difícil. E se a gente considerar, por exemplo, que na falta de perdão nós estamos marcando um encontro próximo com esse outro, dentro de uma mesma casa, onde a gente pode não ter a doutrina espírita nessa encarnação que isso aconteça, a gente está marcando uma situação muito triste que nós vamos ter que passar. Que se eu aproveitasse nesse momento para dar alta face, andar as 2.000 milhas e liberar o perdão, eu já resolveria aqui mesmo, naquele momento. Por isso que quando Jesus ele comenta a questão da gente resolver com o adversário enquanto a gente está a caminho com ele, é porque Jesus sabe que se a gente não fizer isso, a gente vai estar marcando reencontros dolorosos, em que nós estaremos sob uma situação limítrofe, porque uma encarnação é uma experiência em que eu sou aferida nas minhas fraquezas, que são convulsionadas e revolvidas, para que eu tire força de mim. E aí, eu dando conta de fazer isso, eu vou superando. E nesse sentido, nós vamos conseguir então ter essa percepção de que Jesus sabe que eu preciso facilitar a minha próxima reencarnação de todas as formas que eu puder, porque caso contrário elas vão ser dificultadas, pioradas.
E aí, se eu não tiver aproveitado os elementos que eu tenho aqui hoje para resolver com as pessoas com as quais eu tenho pendência de relacionamento, com as quais eu tenha algum tipo de litígio, isso vai me acompanhar. E nesse sentido, a gente poderia inclusive dizer que as situações de agressões leves, as pessoas acabam que resolvem e seguem a sua trajetória. Inclusive, se a gente, por exemplo, considerar que no astral existem situações de relacionamento difíceis em que a pessoa vai dizer ali que resolveu, que já está tudo acertado, mas no astral não há certeza de que eu tenho internalizado aquilo. Eu preciso encarnar para, sob o peso do esquecimento da carne, demonstrar se eu internalizei aquele perdão. Não adianta falar da boca para fora no astral que isso foi ofertado. Mesmo que eu, depois que eu sair daqui no relacionamento com alguém, como um pai, que eu tive um relacionamento difícil e que a gente sai daqui sem receber e sem dar perdão, e a gente, num dado momento que a gente encontra no astral, a gente diz que resolveu, a gente vai precisar voltar de novo, cada qual encarnado, próximo e convivendo, seja como irmão, como neto e avô, pai e filho. De alguma forma, esse reencontro vai acontecer para que a gente demonstre, prove em atitude que de fato a gente tinha perdoado. Daí, nesse sentido, tem situações que são simples, que a gente resolve com tranquilidade, e tem situações que são mais difíceis, como, por exemplo, quando a gente considera alguém que arrombe a porta da casa de outra pessoa, torture o filho na frente de um indivíduo, depois tortura esse indivíduo, põe fogo nessa casa. Pode ser que quem sofreu isso não dê conta de perdoar isso logo na sequência do que ocorreu. E aí, pode ser que para esse indivíduo ele vai precisar de uma outra encarnação para viver junto com esse outro que o prejudicou, experiências boas para ir substituindo a má impressão que ficou para ele, o que esse indivíduo fez com ele e a sua família. E dependendo do caso de rancor, isso pode ser tão forte que não dá para a gente reencontrar numa próxima encarnação. Tem que ter uma janela de umas 3 ou mais reencarnações para depois o reencontro acontecer, porque tem situações de ressentimento que são tão violentas que o indivíduo, se ele reencontrar com seu adversário na próxima reencarnação, mesmo ele estando sob a bênção do esquecimento, ele não vai dar conta. Porque mesmo ele não lembrando o que o outro fez para ele, o ressentimento é tão forte que ele vai ressentir daquela situação e vai afundar naquelas vibrações e não vai conseguir transformar aquele relacionamento com esse outro numa amizade. Vai imperar a inimizade de novo. Nesse sentido, para esses casos, às vezes vai precisar em um intervalo de 3, 4, 5 encarnações para ele poder voltar a encontrar esse inimigo que fez esse mal para ele. E aí, sob essa bênção do esquecimento mesmo, ter alguma chance dele então conseguir fazer o perdão, a caridade, e vencendo dentro dele em relação a esse outro, suplantando a antipatia que ele sente por esse outro, e à medida que ele vai sendo vitorioso, ele vai substituindo um relacionamento em que imperava a antipatia por um relacionamento em que impera a empatia, a simpatia.
Por isso que, mesmo se a gente pegar uma situação quedosa, se a gente tiver uma vigorosa vontade, isso nos faz continuar de pé. Porque aí a gente vai conseguindo, de alguma forma, viver essa harmonia que prescinde do externo para sublimar. Por isso que nós seremos chamados a colocar aí esses pilares fundamentais da rota para um redivivo cristianismo, que é a internalização dessas lições do Cristo. Então a gente consiga amar em qualquer circunstância, a gente vai passar a gravitar em torno desse restrito perdão e dos passos benfazejos e propósitos que isso nos traz em consolo, aproveitamento da experiência obtida, edificação. E ao invés da gente ficar com maledicência e desconfiança, a gente é tomado de gratidão, da edificante observação. Por isso que existe aí esse empenho que eu precisarei fazer para romper essas selvageadas paixões, desbordar de loucuras, rompantes de violência e transgressão em demasia, para que nós possamos realmente fazer acontecer dentro de nós essa paz, a tolerância, a compaixão, a clemência. Porque quando a gente pega, por exemplo, o anjo, ele vai transmitir seu sentimento, seu pensamento em raio ultra super curto. A mente humana é em onda média, longa ou curta. A do animal é em onda fragmentária. Então, gente, nós estamos ainda numa situação em que nós estamos caminhando para a angelitude, a gente ainda está muito distante. Então, nesse sentido, as violências que nós realizávamos no pregresso ainda gritam dentro de nós. Porque se a gente for considerar a nossa história evolutiva, a gente tem muito mais tempo sendo violentos do que amando. Até se a gente pegar, por exemplo, quando Moisés esteve aqui e trouxe esse dente por dente, olho por olho, queimadura por queimadura, e que já foi um grande avanço para aquela época, dá para a gente ajuizar do quanto nós éramos violentos e acelvajados. Então, se acontecia alguma coisa que me desagradasse, eu acabava que não ficava só em devolver, eu fazia pior com o outro. E nós temos essas repetições em muito mais tempo evolutivo do que o período em que nós passamos a ter clemência, a nos compadecermos de outrem, a nos colocarmos no lugar do outro. Não, lá atrás, a nossa história evolutiva, até há pouco tempo, a gente esmaga o outro. A gente elimina o outro para poder passar. Foi no minuto anterior que a gente acordou para a necessidade de outrem, para o pedido de Jesus de amar como Ele nos ama. Então a gente ainda está engatinhando nessas lições. Por isso que vencer nosso rompante de vingança que a gente tem é um esforço que a gente tem que fazer. Porque as nossas lembranças pregressas sombrias, elas gritam. Elas pedem repetição. Como, por exemplo, o caso do Raul Seixas, a trajetória dele, que
depois que ele desencarnou, todo o trajeto que ele precisou fazer de tratamento, para numa próxima encarnação ele iria nascer com alterações importantes com as quais ele teria que lidar, porque no astral ele não estava ainda sendo ferido. Aqueles hematomas que ele estava e que ia representar alterações orgânicas que ele ia ter na próxima encarnação, por causa do suicídio indireto que ele tinha feito, enquanto ele estava na encarnação dele como Raul Seixas, isso diz de aferições que ele só poderia fazer para substituir as coisas ruins que ele tinha feito como Raul Seixas numa próxima encarnação. No astral ele ia estar sendo preparado. Em sendo assim, quando a gente está encarnado, é o momento que a gente tem de provar para nós mesmos, não é para o outro. Porque a minha vitória é sobre mim mesmo. Vencer o outro é fácil. Difícil é vencer a mim mesmo, é vencer a minha sombra, é vencer a minha violência, é vencer a minha raiva. E eu preciso estar num corpo de carne para provar para mim mesma que eu mudei, que eu melhorei. Daí, na verdade, não é um tribunal em que alguém de fora está me acusando. Não, é a minha consciência que me cobra e que exige de mim a minha mudança. Nesse sentido, eu preciso aproveitar enquanto eu estou encarnada para viver conseguindo fazer essas mudanças. Nesse sentido, vai trazer aí que nós realmente precisamos pulsar o hálito do Cristo sobre a terra e nos afeiçoarmos ao sacrifício, ao desapego, à renúncia. Como esse remendo de pano alvejado sobre a velha veste, onde a gente vai substituindo o impulso ruim por um impulso bom. A gente vai trocando um pensamento negativo por um pensamento positivo. A gente vai colocando no lugar da cólera a mansuetude. E a gente vai se gabaritando a amar genuinamente, que chega num ponto em que isso se torna parte do nosso comportamento normal. Por isso que não vai ter mais o que perdoar, porque na verdade aquele movimento que eu estou fazendo dentro de mim, ele se torna parte do meu normal, da minha moral. Mas para que a gente possa ir fazendo essa construção, eu vou precisar colocar tijolo por tijolo. E nesse sentido, eu preciso ter cuidado com o meu pensamento, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço. E eu preciso estar em torno das minhas tendências inferiores, substituindo isso por coisas boas. Então, eu tenho que combater o meu egoísmo, o meu orgulho, que, como Kardec vai dizer, são as nossas chagas. Então, nós, enquanto humanidade, que ainda temos dificuldade para vencer essas mazelas,